Olá, amigos do canal! No vídeo de hoje, vamos conversar sobre vigor de sementes, um assunto de suma importância naquelas hortaliças de sementes miúdas, como a cenoura, a cebola e a beterraba. Sementes de alto vigor propiciam plantas com sistema radicular bem desenvolvido e mais capazes de tolerar estresse ambientais durante a germinação e estabelecer plantas uniformes, mais produtivas e mais capazes na absorção de água e nutrientes. Se inscreva e deixe seu like. E após a vinheta, vem aí o nosso vídeo. Vamos falar então sobre a importância do vigor de sementes. Mas, afinal, o que é vigor de sementes em hortaliças? Existem diversos conceitos e um deles que eu gosto bastante é este daí, propriedade das sementes, que determina o potencial para a emergência rápida e uniforme e o desenvolvimento de plântulas normais em diferentes condições de campo. Vamos entender esse conceito, destrinchar esse conceito. Emergência rápida e uniforme. Por que isso é importante? Porque muitos patógenos de solo atacam as plântulas na fase de emergência. Quanto mais rápida ela for, menos a planta vai ficar sensível aos patógenos de solo ou alguma variação ambiental importante, como baixa ou alta temperatura. E a uniformidade, por que é importante? Diversas sementes miúdas são semeadas em altas populações. E quando nós temos uma planta que emerge mais lento e outra mais rápido, você gera plantas dominadas na lavoura. E essas plantas dominadas em situações de alta população serão plantas que vão gerar raízes, bulbos, tubérculos menores, dependendo da planta que você está trabalhando. E esses componentes comerciais, sejam bulbos, raízes menores, eles acabam por ser menos valorizados. E um ponto importante que a gente tem que destacar aqui é desenvolvimento de plantas normais em diferentes condições de campo. Quando a semente é vigorosa, se você tem a diversidade como alta temperatura ou baixa temperatura, condições hídricas insatisfatórias, formação de solo selado, em áreas que se tem semeadura direta em canteiros, qualquer estresse ambiental durante a fase de germinação e emergência, ele é menos sentido quando a semente é de alto vigor. Então, existe um conceito aí bastante amplo que a gente está aqui comentando, mas eu diria assim que é muito importante lembrar que sementes de alto vigor são aquelas que vão sentir menos os estresses ambientais e serão mais capazes de gerar plantas iguais, uniformes, com estande final alto, desejável para a alta produtividade. Então, um aspecto de suma importância. Aqui neste caso, a gente demonstra o que seriam essas plantas de alto vigor, como essa primeira aqui, planta mostrada. Veja que é uma planta, uma área, um solo devidamente preparado, devidamente adubado, e você tem uma planta de alto desempenho, e temos aqui do lado uma planta de baixíssimo desempenho. Veja que essa planta, ela não está acometida de falta de fertilizante, ou competição por luz, ou planta daninha. Ela simplesmente ficou para trás porque a semente era menos vigorosa, ela demorou mais para emergir, e a partir do momento que começa a vir a competição intraespecífica, ou seja, aquela da própria espécie, essa planta fica para trás e já é uma planta que não será uma planta produtiva. Veja que é uma planta intermediária. Então, isso daqui pode afetar de forma expressiva a produtividade. Em pesquisas que o nosso Instituto conduz em áreas de assessoria da nossa equipe IPACER, nós verificamos que muitas vezes o vigor de semente determina mais a produtividade do que a própria adubação. Por isso que nós trabalhamos de uma forma muito enfática essa dupla, que é
Nutrição e adubação junto com a variedade e dentro da variedade enxergar qual a população e como que é o vigor de sementes da variedade. Se nós conseguimos de um lado agregar variedade, né, com as suas sementes vigorosas e de outra boa nutrição e adubação, aí sim você consegue altas produtividades. Observe que nesse caso, né, um solo arenoso, uma planta de alto vigor e do lado aqui plantas de baixíssimo vigor. Neste exemplo, era um solo que tinha um estresse ambiental importante, que era a ocorrência de altas temperaturas e ainda um outro fator biótico, né, que é a ocorrência de nematóides. Mas que esses nematóides eles têm uma influência muito mais negativa sobre as plântulas de baixo vigor em relação às de alto vigor. E por que isso acontece, né? Por que estresses ambientais diversos serão mais sentidos pelas plantas de baixo vigor? Veja nessa pesquisa aqui com cenoura, em que foram avaliados 4 lotes, que o lote 3 e 4 são considerados de menos vigor. O que aconteceram com esses lotes? Eles apresentaram uma menor massa seca de parte aérea. Isso daqui foi mostrado na foto ali anterior com cenoura, em que a planta vigorosa, né, aquela semente de boa qualidade, originou uma planta de mais vigor, uma planta de cenoura maior. Esse efeito da matéria seca de parte aérea é o que nós estamos vendo. O que a gente não vê muitas vezes é o que acontece no sistema radicular. Este sim, ele é o que mais sofre quando a semente é de baixo vigor. Observe que o lote 2, aquele de maior matéria seca da parte aérea, também foi o que teve a maior matéria seca de raiz. E aquele com baixa matéria seca de parte aérea também tinha pouca matéria seca de raiz. E a semente de baixo vigor, ela primeiramente vai condicionar um baixo desenvolvimento de sistema radicular, e esse baixo desenvolvimento do sistema radicular, por sua vez, acarretará um baixo desenvolvimento da parte aérea. A planta vai ficar atrasada, com desenvolvimento foliar reduzido e uma planta de baixa produtividade. Então, nós enxergamos a parte aérea, sim, ela é comprometida, mas o sistema radicular é mais afetado ainda do que a própria parte aérea. E com isso, com baixo vigor de sementes, nós podemos ter um comprometimento expressivo do sistema radicular e afetar a absorção de nutrientes. E eu vou destacar aqui o fósforo. Que o fósforo ele tem uma baixíssima mobilidade no solo, especialmente nos solos argilosos. E quando nós não temos uma raiz bem desenvolvida, o acesso dessas raízes ao fósforo diminui de forma expressiva. Então, muito mais importante do que a dose de fósforo que nós aplicamos é o volume de raiz que a planta vai produzir. Então, ter plantas com sistema radicular robusto é uma estratégia muito importante para otimizar as adubações fosfatadas, você ter um uso mais correto do fósforo e alcançar maiores produtividades de bulbos ou raízes por cada quilo de fósforo, por exemplo, aplicado. Este mesmo raciocínio ele é válido para zinco, para cobre, né, os micronutrientes que são pouco móveis no sistema. E mesmo aqueles nutrientes mais móveis, como o cálcio, como o nitrogênio no solo, eles são absorvidos em grandes quantidades e nós precisamos ter uma massa de raiz condizente com a quantidade de uma parte aérea de alta produção. Eu quero aqui fazer uma analogia. Pense uma tubulação, uma adutora que está transportando água. Se eu quero transportar mais água, a adutora tem que ser de maior diâmetro. Aqui nós podemos dizer que a adutora de maior diâmetro é o volume do sistema radicular. Então não adianta pensar em alta produtividade, o que vai demandar muita água e nutrientes na parte aérea, se a minha adutora, que é o sistema radicular, não for de alto tamanho, ou aqui melhor dizendo, de alta área, né? Quanto mais área, melhor. E aonde que essa área é definida? É lá no vigor de sementes. Nós precisamos de ter um vigor de semente alto. É claro que combinado com solos de boa estrutura física e biológica, né? A gente vai tratar isso em outros vídeos,
aqui no canal em breve, mas do ponto de vista de sementes, isso aqui é determinante, o vigor, para manter alto volume de raiz e com isso otimizar a adubação fosfatada. Aqui eu mostro o efeito de sementes de alto e de baixo vigor. Então, 2 lotes da mesma variedade. O primeiro, sementes vigorosas, que foram produzidas com boas práticas no campo da semente. Houve um adequado processamento e armazenamento dessa semente até chegar no produtor. E aqui um lote que sofreu com umidade, temperatura, na fase de transporte até chegar no produtor, e com isso ele perdeu o vigor. Observe que em doses menores de fósforo, olha o aspecto desta planta, olha, você consegue ver plantas de menor tamanho e plantas que ficaram suprimidas. Então você vê que a germinação não foi rápida e não foi uniforme, e aqui todas as plantas uniformes. E aqui a gente observa que a diferença entre as 3 maiores doses de fósforo é muito pequena, enquanto aqui houve uma resposta praticamente até a maior dose de fósforo no crescimento das plantas. E por que isso aconteceu? Aqui nesse caso das sementes mais vigorosas, como eu mostrei, elas têm maior volume de raiz. O que acontece? Elas absorvem melhor o fósforo e isso se torna uma estratégia importante para otimizar a adubação fosfatada. E na prática, como saber o vigor de sementes? Existem diversos testes laboratoriais para estimar vigor e a maioria deles se baseia na comparação de lotes. E nós, como assessoria, aconselhamos que o produtor desenvolva o seu teste de germinação e avaliação de vigor na própria fazenda. E como pode ser feito isso? Você precisa de ter 4 sulcos com aproximadamente 1 metro de comprimento, 1,5 metro e 1 centímetro de profundidade. E você vai colocar em cada sulco 100 sementes. Então, 4 sulcos, 100 sementes por sulco, 400 sementes. E vamos realizar a contagem no 7º dia e no 10º dia. No 7º dia, eu posso considerar como o vigor da semente. E a contagem de plantas que germinaram no 10º dia, a sua germinação propriamente dita. E o que nós buscamos? Queremos lotes que germinem pelo menos 80% no 7º dia, ou seja, que tenham um vigor acima de 80% e que tenham uma germinação no 10º dia acima de 90%. São lotes que em cenoura, cebola e beterraba normalmente nos dão uma boa condição de emergência com condições climáticas não tão favoráveis e normalmente esses lotes vão originar plantas vigorosas e uniformes no estande final. Obrigados a todos, não se esqueça de deixar o like e até o próximo vídeo.